citar um texto aí, Amor e a Profissão, de Adenal de Novaes, a gente temos 4 minutos, né? Ele fala o seguinte: seu trabalho profissional é um meio de aprendizado, constituindo-se instrumento útil para seu equilíbrio psíquico. Aprenda a gostar do que faz, mesmo que não tenha sido sua primeira e melhor escolha de atividade profissional. Quando se gosta do que se faz, executa-se o trabalho de forma mais leve e em benefício do equilíbrio psíquico. Aprender a gostar do que se faz permite que sejam produzida endorfina que traz a sensação do bem-estar. Enquanto você trabalha com amor, entrega importante habilidade que o capacita ao desenvolvimento de muitas outras profissões. Tudo o que deve e precisa ser feito merece sempre ser executado da melhor forma possível, pois a vida oferece tarefa para que sejam realizadas como importantes lições a serem aprendidas. Fazem bem feito implica deixar uma marca positiva no que se faz, tornando-se componente de sua imagem pessoal. Deixe seu rastro de excelência no que fizer, em contribuição para que o outro sigam seus exemplos e melhore a sociedade. Sua atuação será sempre espelhada por alguém, mesmo que não o faça de forma consciente. Então, 19h45, vou começar a prece. Vamos fechar os olhos, vamos se concentrar. Meu Deus, ajude-me a tornar um doador. Ajude-me a doar e continuar doando. Tu nos pediste para sermos caridosos. Mostra-me como doar de coração puro, de coração aberto, com o coração cheio de alegria. Conduze-me até aqueles que realmente merecem receber, pois doar é um ato sagrado. Ajude-me a encontrar o verdadeiro necessitado e também ajude-os a me encontrar. Que assim seja, que tenhamos uma reflexão de Adson em relação às 3 virtudes inseparáveis, né? E torcemos que Deus abençoe e ilumine a sua palestra, que também tenhamos um aprendizado sempre novo. Que assim seja. Adson está com você agora aí. Que Deus te ilumine. Muito obrigado, Fidelis. Muito obrigado, amigos. Como eu dizia, é uma alegria para mim. Não apenas falar sobre as coisas de que eu necessito muito de ouvir, que é a mensagem do Cristo, a mensagem, o seu evangelho, mas falar isso entre amigos, aí é especial. Aí, para mim, é uma alegria. Daí vem a minha alegria. E o tema da noite, o tema que nos foi convidado a refletir e a trazer para nós, para que possamos, em rápidas palavras, em palavras muito simplificadas, que possamos gerar uma avaliação, uma reflexão,
do tema, e aí sim, no final dessa conversa, poder trocar, né? Poder interagir, conforme Fidelis nos orientou aqui no comecinho das apresentações. Então, meus amigos, o texto escolhido foi tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19, não é? Que é o capítulo A Fé Transporta Montanhas. O nome da apresentação vão ser as três, como diz Fidelis, as três virtudes, né? Inseparáveis. E aí, para iniciar assim, essa introdução, eu quero dividir com vocês que, quando comecei a pensar no assunto, fiquei me questionando assim, como, com a devida profundidade, iniciar essa conversa. E aí, eu me lembrei da parábola do grão de mostarda, que fala um pouquinho desse assunto. E aí, começa a ser assim. O reino de Deus, dizia Mateus, escreveu Mateus na sua biografia a respeito do Cristo. Ele dizia que o Cristo falou que o reino de Deus é como um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, é a maior das plantas e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham em seus ramos. E aí, para mim, começou a facilitar esta compreensão. Bom, os amigos se reunirão para falar sobre as virtudes, em especial 3 virtudes desta árvore do Evangelho. Então, deste reino de Deus, do reino de Deus, como diz Mateus. Então, eu assimilei que o homem planta o grão, o grão do reino de Deus em seu coração. E lá nasce uma árvore que oferece questões muito especiais para que cheguemos no tema da noite. Então, esta árvore do reino de Deus, que falava Mateus, nos interessa por várias questões. Afinal de contas, nós somos estudantes que estamos nos preparando para aceitar, e é assim que eu percebo em mim, aceitar as verdades superiores do reino de Deus, que querem esta árvore pujante no seu campo, como disse, na minha interpretação, no campo do seu coração, por conta, naturalmente, da beleza que essa árvore
vai oferecer em seu coração. E que todos nós queremos também a sua sombra, para que repousemos na árvore do reino de Deus, dos calores enormes, das dificuldades da vida, pois, afinal de contas, são nos valores que esta árvore, que Mateus nos fala inicialmente em seu evangelho, a árvore do reino de Deus, que oferece esta sombra que me interessa muito, mas que, em particular, conforme o tema da noite, nesta árvore também existem frutos, dos quais o principal deles, na minha compreensão, pequena e reduzida, quase míope ainda, é a fé. Então, amigos, nesta árvore, que é o reino de Deus, que segundo Mateus, inicialmente é do tamanho de um grão de mostarda, mas que plantada se transforma numa árvore e que os pássaros, de tão grande que ela fica, vêm até a árvore para se aninhar. Aparecem frutos que, como disse, o mais excelente é a fé. E que, segundo o evangelho da noite, e aí sim entramos propriamente no assunto, esta mesma fé dá sequência, dá oportunidade para que apareçam outros frutos, que são a esperança e a caridade. Assim, o texto nos orienta. E ele diz o seguinte: a fé, para ser proveitosa, segundo o Evangelho, para ser proveitosa, deve ser ativa. Eu vou repetir aqui todos os pontos de que vamos nos utilizar nessa noite. Deve ser ativa. A fé deve ser ativa. Não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Os outros dois frutos desta árvore que acabamos de alegoricamente dimensionar, imaginar em nossa mente para justificar na figura de um fruto a presença deste produto desejável nesta alegoria, que é a fé, e que dá sequência e que permite apareçam a esperança e a caridade com ela. E fala mais o Evangelho. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. E aí eu fecho esse trecho
dessa leitura inicial para juntar na compreensão do espírito que fez, que ditou a Kardec esta linda mensagem, a relevância de estudarmos, amigos, sobre a importância da fé e que dela virá o consequente subproduto, que é a esperança e a caridade. Muito bem. Cá estou eu debaixo da árvore, da alegoria do reino de Deus, plantada em meu coração, que me dá sombra, que embeleza a minha propriedade, o meu campo, onde ele foi plantado, segundo Mateus, mas que oferece estes frutos saborosos das virtudes que nos aproximam de Deus. Então, eu, que quero muito chegar até Deus, olho para cima, olho aquela fruta mais alta, a mais linda, como se fosse, eu não sei se vocês gostam, por exemplo, uma manga. Uma manga deliciosa, suculenta, saborosa, mas que está lá em cima. Eita, e agora? Não tenho acesso imediato, direto. Minha mão não chega até ela. Mas, nesta alegoria, meus amigos, através do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa, observe, decisão, eu conseguirei chegar até esse fruto. E vou escalar a árvore para chegar até os frutos. Mesmo, muitas vezes, tendo medo da dificuldade de escalar, de subir nos galhos da árvore do reino de Deus. Porque para subir, eu vejo que há uma dificuldade, que há uma necessidade de ter essa decisão de subir com confiança, subir do jeito certo, para que eu não caia desta árvore, caia da árvore no chão e me arrebente todo, me machuque nas provas e dificuldades da vida, que não raro é o que acontece. Nós queremos as virtudes? Queremos, sim. Eu quero. Vocês querem? Eu quero. Mas será que este querer da boca para fora é suficiente para conquistar essa fruta, este fruto? E vou eu tentando subir a árvore de qualquer jeito, sem me preparar, sem criar a convicção de que eu não vou cair e que eu vou conseguir chegar até este fruto. Será que subir a árvore sem esta convicção é suficiente para que eu apanhe o fruto? Nós sabemos que não. É preciso um relativo treinamento, ou aqui ninguém foi escalou
árvores, escalou aqui em sua infância mangueiras, árvores do gênero. Eu já escalei e já caí. E é ruim cair, viu? Então, na vida, amigos, nós caímos também. Porque ainda não estamos preparados para escalar e chegar até a aquisição destes frutos saborosos que, segundo o Evangelho, vão nos aproximar de Deus. As virtudes que vão nos aproximar de Deus. E o fato, inclusive, na minha reflexão, de estarmos aqui agora, em pleno carnaval, quando todos estão, ou a grande maioria dos nossos irmãos estão aproveitando daquilo que querem, mas que, como nós sabemos, dividem a presença com entidades que querem a mesma coisa que eles e que, infelizmente, passa longe das virtudes da árvore. Se nós estamos aqui escolhendo outros caminhos, é porque queremos criar segurança para escalar desta árvore que eu estou falando. Porque muitas vezes não somos apressados e não queremos subir de qualquer jeito, pois sem observar o caminho, o limo do tronco nos faz escorregar porque não nos preparamos e caímos. Assim, amigos, olhamos para este fruto e queremos esta virtude, que, segundo o Evangelho, é tão especial que dela origina outras virtudes, como disse, a esperança e a caridade. Mas que será, então, na nossa simplificada avaliação, que será essa tal da esperança e caridade? O que vocês acham? Para vocês, mentalmente, que seria essa tal dessa esperança? Seria acreditar que tudo que queremos acontecerá? Seria talvez acreditar que... Então já demos a dica, é acreditar, não é? Acreditar que conseguiremos seguir e vencer as dificuldades do dia a dia sem trabalho? Não faz sentido também. Então, amigos, esperança para mim, para que possamos conversar nesta noite, significa o estado da não desistência. Eu quero chegar até um lugar. Eu olho para a árvore e vejo, meu Deus, eu tenho que aprender tanto para que um dia possa dizer que eu tenho realmente fé, que a fé está em minhas mãos. E eu olho a distância que me separa daquela manga suculenta e eu aqui embaixo, mas eu tenho a esperança. Mas eu tenho esta vontade que me faz crer que se eu não sou capaz hoje, amanhã eu posso ser. Eu posso. Eu posso porque eu sou filho de Deus. Eu posso porque eu não estou fazendo mal a ninguém. Eu posso porque está escrito que quem planta, colhe.
Eu posso, porque eu opto em viver uma vida de tal forma que se eu sei que aqui possivelmente eu nada colherei, amanhã começará o meu plantio. E que, de plantio em plantio, de colheita em colheita, eu aprenderei a subir na árvore e a ter em minhas mãos, finalmente em minhas mãos, desta fruta que nós utilizamos dessa alegoria, mas que o Evangelho chama de fé. Assim, amigos, a esperança, para mim, é esse estado de não desistência, é esse estado de tentar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, até conseguir. Até conseguir. E a caridade? Que seria para vocês a caridade? Que seria esta outra fruta da árvore que Mateus nos fez saber a respeito desta parábola? Que seria essa fruta suculenta da caridade? Porque sabemos sim, de que sem esta fruta, também as portas de nossa consciência, que representa a porta dos céus, estará fechada. Sem caridade não há salvação. Não é assim que os espíritos amigos nos fazem lembrar sempre? Pois nos preparemos para alcançá-la, alcançar e dizer que temos também este fruto em nossas mãos. Porque precisamos dele para nos aproximar, como disse o Espírito José, que escreveu o texto para o médium, que anotou para Kardec esse belíssimo texto das Instruções dos Espíritos, do capítulo 19, e nos fez saber sobre a importância da caridade também como subproduto da fé. Então, sabemos demais que a caridade é a ação no bem. Porque caridade, amigos, além de ser uma palavra sedutora para aquele que tem a consciência de sua importância, a caridade tem pré-condições. A caridade real, a caridade verdadeira, a caridade que está na árvore do reino de Deus, como diz Mateus. E quais são, amigos, só para relembrar, só para anotar para a prova, quais seriam essas condições para que consigamos ter esta caridade real, esta caridade sincera? A despretensão. Porque, veja bem, dar mostrando a pontinha do dedo para que alguém reconheça o anel e que possa apontar na rua: olha, foi aquele ali que me deu. Essa caridade
não é a caridade da árvore do reino de Deus. Essa é a caridade humana. A caridade da terra. A caridade de que nós nos apropriamos para colocar o selo da materialidade em tudo, inclusive nas coisas espirituais. Mas, amigos, isto fica aqui. Não é aproveitável para Deus? Não é aproveitável para a divindade? Para os espíritos superiores? Não é aproveitável para nós, que somos os necessitados. Porque os espíritos superiores já fizeram deles. Já são superiores. Nós, os imperfeitos, aqueles que criamos a nossa consciência e o nosso mundo baseado nos nossos pequenos valores, é que precisamos fazer por nós. E como não queremos nos preparar para subir a árvore do reino de Deus, nós inventamos situações mais fáceis para que não mudemos, não venhamos a nos transformar, que é a proposta do presente de Deus à humanidade, que é Jesus. A proposta do Evangelho, que, segundo Paulo, é o próprio Jesus. Observe e leia as cartas de Paulo e veja se, no entendimento dele, o Evangelho não se confunde, não é a própria pessoa de Jesus, como presente de nosso Pai, que, segundo os espíritos que nos acompanham, quer que nós cresçamos em direção a Ele, mas com os nossos méritos. Por isso, amigos, que a fruta está lá. Está lá. Está disponível para a gente pode subir. Mas para subir na árvore que Mateus nos fez saber, não dá para subir com essa mochila de pedras inúteis que nós coletamos, que nós colecionamos, que são pesadíssimas para subir nesta árvore. E que apenas o desejo sincero, o desejo real de vencer as dificuldades da vida espiritual, não material. Material faz parte, mas da nossa vida real. A vida verdadeira, que é a espiritual, ao vencer estes desafios espirituais, nós vamos decidindo a jogar fora essas pedras que tão desesperadamente colocamos na mochila e não queremos largar. Assim, amigos, concluindo essa conversa rápida sobre a caridade. Caridade, então, é ação, é atitude no bem. Assim, tornou-se mais crível, mais fácil, mais
palatável para mim, entender por que a fé, na visão do Espírito José, que ditou a mensagem para Kardec, porque a esperança e a caridade são corolários, são consequências da fé. Porque o que é fé, meus amigos? O que é fé? Não é uma confiança ativa. Ó, essa é a palavra que, para mim, fez muito sentido e me fez entender melhor de que se tratava o texto. Confiança ativa. Porque vejam bem, olha o que diz o Evangelho a respeito, logo a primeira, amigos, a primeira frase do texto escolhido para a noite. Vou repetir. A fé, uma frase só. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Pronto. A fé deve ser ativa, deve estar presente, agindo positivamente em nossas vidas. Então, esperança e caridade. Esperança não é a não desistência? E caridade não é a ação no bem? Não desistência com ação. Fé, que, segundo o Espírito José, tem que ser, melhor dizendo, ativa. E digo mais, e falo mais. Na avaliação, nesta reflexãozinha que eu fiz, eu pensei em minha vida, não é? Confiança ativa. Então, será que existe uma confiança passiva? Vamos ver. Confiança não é tudo igual? Confiança não é uma coisa que a gente acredita e fim de papo? Tem ativa e passiva? Então, vamos ver. Será que a confiança passiva é aquilo que a gente fala? Ó, eu confio, viu? Se der certo, deu. Se não der certo, tanto faz. Para mim fez mais sentido. Então, essa confiança que tanto faz como tanto fez, não é a confiança que o Evangelho ela nos fala. Para mim, não é esta confiança. Porque ficar em casa sem pensar no assunto, não, eu não vou pensar sobre isso, porque eu não quero ficar criando ansiedades na minha cabeça, eu vou buscar outros pensamentos. Isso, para mim, para este amigo que lhes fala, é uma confiança questionável. Alô? Vocês estão me acompanhando? Que apareceu uma mensagenzinha? Ótimo. É que gato escaldado tem medo de água fria. Numa doutrinária anterior, meu Wi-Fi me aplicou uma peça. Então é melhor perguntar. Então, beleza. Voltando. Estava falando de confianças, confiança ativa e confiança passiva. Então, essa confiança de que se dá certo, deu, para mim, tanto faz. Talvez esta confiança não seja a que me interessa. Melhor a confiança ativa. Aquela confiança que eu penso, se der certo, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Ficarei em casa também, fazendo planos, aguardando o momento que Deus permitir. Ó, é diferente. A primeira, a confiança passiva, para mim tanto faz. Eu quero, mas não vou pensar sobre o assunto.
E a outra é a oposta. Eu vou pensar sobre esse assunto para que quando acontecer, eu esteja preparado. Mas se não acontecer, eu vou saber de que não houve a permissão, mas eu que sei atender aos desígnios superiores, vou ficar bem também. Mas eu me preparei. Entendem? Então, quando falávamos sobre fé, quando falávamos que era essa confiança que o Evangelho nos diz que é inamovível, é a confiança ativa ou passiva? É ativa. É a confiança que me faz acreditar de que eu estou plantando e eu colherei. É a confiança que me faz entender. Por isso a doutrina espírita tem esse parâmetro científico, porque nós não cremos apenas por crer. Nós cremos porque sabemos, amigos, de que existe uma resposta para a permissão chegar. E que nós nos comportamos como filhos pródigos que somos. Nos comportamos melhor desta vez? E que nosso pedido é justo? Então, o pai, que não dá a serpente para o filho que tem fome e pede um pão, ele, no momento certo, na hora certa, se merecermos, o pão chegará. Então, é diferente. A fé é raciocinada. Não adianta, amigos, viver uma vida onde fazemos uma besteira atrás da outra, uma bobagem atrás da outra, e queremos a compensação do trabalhador da última hora. Não. Não é assim. Não. Então, finalmente, aprendendo a viver, aprendendo a nos comportar perante a vida, vamos adquirindo a permissão, a possibilidade de chegar mais perto dessas frutas suculentas, mas de difícil acesso para aquele que não está disposto a plantar nesta vida para colher na próxima. Para aquele que quer usufruir apenas dos prazeres sem plantar um pouquinho de tolerância. Para eles existem o carnaval. Para eles existem as festas e as possibilidades prazerosas, mas que não vão levar à proximidade das frutas especiais, suculentas da árvore da vida, do reino de Deus, como diz Mateus. E embora eu mesmo, amigos, seja um destes homens equivocados de que estão ainda longe desses frutos, mas temos a piedade dos espíritos amigos que nos escrevem livros como o Evangelho e os diversos títulos da literatura espírita e não espírita, que nos estimulam a continuar e jogar fora
estes pesos mortos que carregamos nessa mochilinha que usamos quando reencarnamos. Por isso, amigos, que os Espíritos nos falam que a proposta de Jesus ao vir à Terra não foi apenas servir de exemplo para nós, porque, em verdade, nós não temos méritos ainda. O homem não tinha e não tem, ainda hoje, méritos. A humanidade da Terra não tem méritos para ter um espírito, o governador da Terra reencarnando entre nós, servindo de roteiro, de modelo. Estamos trabalhando no cheque especial. Estamos sem mérito, mas ainda assim ganhando o empréstimo. Então é importante ter juízo, porque o tempo passa. E nós que costumamos nos achar já salvos, entre aspas, não é? A moda não é essa agora? De se salvar? Como se esse salvamento fosse de alguma coisa que não de nós mesmos? Para nós, espíritas que estamos acostumados a achar que somos diferentes ou talvez melhores, não nos esqueçamos de que a proposta de Jesus não foi trazer espiritismo. A proposta de Jesus foi de trazer amor. E seja espírita ou não seja, aquele que decide apanhar com suas mãos e com convicção o fruto delicioso da fé, da esperança e da caridade, este sim será salvo de si mesmo, de si próprio. Não é assim? Então, amigos, para finalizar, gostaria de lhes lembrar de uma parte de um texto, de um livro que eu gosto muito, que eu tenho grande admiração e já li algumas vezes, que é, naturalmente, Paulo Estevão. E há uma parte deste livro que eu considero muito especial. Quando Paulo está se sentindo só, quando, né, a essa altura, Saulo está se sentindo só. Quando ele está em viagem e numa noite, ele está só e talvez, como nós, duvidando, lhe aparece o espírito da sua querida e da sua amada Abigail, com seu irmão Estevão, e ele que tinha valores, que tinha a permissão de Deus para ver, sentir, para constatar a presença destas entidades, porque talvez se fosse eu, não perceberia, porque estou mais no cheque especial do que ele, e ele percebe a presença de Abigail e pergunta para ela o que fazer então para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo. E ela responde: ama. E ele
vai além. Como então proceder de modo a enriquecer na virtude divina? Como fazer para que a alma alcance essa expressão tão elevada de esforço com Jesus? E ela diz: trabalha. Mas, talvez não satisfeito, Saulo pergunta mais uma vez: que providências adotar, Abigail, contra o desânimo que ele chama de destruidor? E ela diz: espera. E finalmente, amigos, em última, Saulo pergunta à sua amada como conciliar, Abigail, as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens. E ela responde: perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Será, amigos, que nós, os necessitados da terra, ou alguém aqui não se sente em dívida com Jesus? Nós, os devedores de seu esforço magnânimo, nós teríamos já a decisão de amar, trabalhar, esperar e perdoar da forma como Abigail pediu para Paulo, ou seja, sem condições. Será que nós já estamos neste momento espiritual? Então, com estas palavras, finalizo essa parte da conversa, trazendo essas reflexões muito desvalorosas, mas em sua simplicidade, talvez possamos desenvolver estes pensamentos. Agradeço a Sala de Estudos Chico Xavier e devolvo a palavra a Fidelis. Sua reflexão muito bem feita, falar sobre caridade, falar sobre esperança e fé é muito importante, principalmente para a gente, né, que geralmente estamos estudando, todo dia estamos lendo assim um capítulo, e a gente não pode perder isso aí, né? Nem a fé, nem a esperança, nem a caridade. E a caridade a gente tem que sempre estar fazendo, né? Para a gente resgatarmos, né, o que estamos querendo no futuro, né? Uma vida mais de paz, uma vida mais futurista, né? E contribuindo também para as pessoas também viverem no mesmo pensamento que a gente está, né? Viver bem, viver em paz, é o que eu desejo a todos. Então, fica aberto aí para as pessoas, se quiserem acrescentar alguma coisa no estudo, na palestra, na reflexão, está aberto aí para vocês aí. O Adson, eu tenho um texto que ele fala o seguinte, eu pesquisei aqui na internet, ligeirinho, né? Ele fala assim: a fé e a esperança pode ser comparada ao sol e à lua. A lua não tem luz própria, mas usa da luz do sol para brilhar. Assim, a esperança depende da fé para se estabelecer em nossas vidas. Assim, o que eu pergunto assim a você, na sua opinião, assim,
O que você acha que é mais importante das três virtudes? É a fé, é a esperança ou é a caridade? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu gostei muito dela porque ela tem. Eu vou falar aqui uma coisa que tem respaldo, tanto sua pergunta quanto a minha resposta, no Evangelho, que é o seguinte: o Evangelho fala de que, logo no trecho seguinte, no capítulo seguinte, o 12, que a fé ela foi como que implantada na gente. Então, a fé é algo inato. Inato. Ou seja, já é algo de fábrica. Porém, é como a consciência. É algo de fábrica. Não é? Por alguma forma, por algum mecanismo, por algum motivo, Deus assim quis. Então, nós precisamos apenas, no caso da fé, desenvolvê-la. No caso da consciência, nós precisamos crescer em direção a Deus para que esta consciência que está ali em nós, que está comigo agora, enquanto lhes falo, para que ela possa ir desabrochando. Mas ela está em mim. Então, respondendo sua pergunta, a mais especial, segundo o Evangelho, é esta que já vem de fábrica, é a fé. E ela, como consequência do despertamento, como dizer, do engrossamento das fibras da fé, aparecem os seus subprodutos, que é a esperança e a caridade. É como o Alberto falou, adorei. Ele falou assim, que a esperança, ela vem por essa convicção. Não foi assim, Alberto? Essa convicção. E convicção a respeito da fé, né? E uma coisa que eu me lembrei aqui é o seguinte: a gente só desenvolve aquilo que exercita. Se a gente é sensualista, apenas a gente vê sensualidade em tudo, a gente vê, né, apenas libido, aquilo que a gente está consolidando na gente para olhar para a coisa e ver aquela coisa, é só esse lado. O outro, o lado obscuro à nossa percepção, a gente não vê. Então, a gente olha para o carnaval, a gente só vê mulher nua, a gente só vê homem nu. Mas ali pode ter alguém que esteja trabalhando, vendendo cerveja. Para quê? Porque está com fome. Então, para alguns é uma oportunidade de trabalho. Existem outras coisas, entendeu? Porém, nós sabemos que o umbral está batendo palma, mas aquilo que a gente exercita é o que a gente vê. Então, se desenvolvemos essas virtudes, se desenvolvemos, amigos, o lado bom das coisas, a gente começa a ver, a enxergar o que tem de bom no mundo também. Não é? Então, é isso. Ok, Adson, está certo. Respondida a pergunta, é isso mesmo. Uma depende da outra, né? A fé depende da esperança e a esperança depende também da caridade, e aí se vão, né? Disse, você suspendeu a mão aí, pode dar seu depoimento, pode perguntar aí, viu? Não, eu só... Então, boa noite, gente. Boa noite, Adson. Então, eu, sim, nessas reflexões, nessas palestras, eu só fico pensando, assim, né, quanto que a gente, eu tô falando por mim, gente, que a gente não conhece vocês, assim, pessoalmente, como a gente é imperfeito, né? Assim, porque, assim, sobre a fé, né?
eu sou uma pessoa, para dizer assim, hoje eu sou mais fervorosa, mas eu não era, não. Porque eu acredito que hoje a fé, para mim, é acreditar que hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Porque muitas vezes, quantas vezes a gente joga a toalha assim na fé pacífica, que nem você falou, Adson. Então, a gente precisa assim, sabe, a gente precisa realmente ver, saber o que é a fé, a esperança, a caridade. Caridade eu vejo assim muito amplo, né? Eu vejo assim em tudo. A gente pode ser caridoso, sorriso, bom dia, um aperto de mão, um olhar. Eu vejo a caridade assim por aí, né? Assim, eu não sei ainda assim todas essas virtudes, vamos dizer assim, né? E eu acho uma coisa bem interessante, né? Assim, sobre o que a gente está aprendendo, né? Que a gente vai até tem um lado bom da doutrina, né? Que a gente vai sim. Peraí, gente. Tem o lado bom da doutrina que a gente vai aprendendo que tudo depende de nós. Tudo está dentro de nós, né? Tudo que acontece está ali dentro. E tem a parte ruim. Qual é a parte ruim? É aquela que fala, poxa, eu não posso pôr a culpa em ninguém, eu não posso culpar ninguém, né? Deus, não foi culpa minha. Então, essa é assim que a gente aprende, gente, é uma brincadeira, né? Então, é uma coisa, assim, são virtudes que a gente tem que parar, a gente tem que pensar. Hoje mesmo estava conversando com uma colega, assim, o que a gente tem que trabalhar em nós, sabe? Não é fácil, né? A gente assumir. Não é fácil a gente ficar ali olhando aquela manga no pé e sentado ali, porque ela não vai cair sozinha. Mesmo a gente usando a pé, essa manga vai cair. Não, dificilmente ela vai cair do pé. O que temos que fazer? Ou colocar uma escada, ou então colocar um bambu e derrubar a manga, ou então dar pedrada. Que aí, quem sabe, ela cai. Então, eu vejo a fé muito por aí, sabe? A fé trabalhada, mas não aquela fé sentada, aquela fé ativa. Sabe, acreditar que hoje, porque muitas vezes a gente quer as coisas para ontem, né? E a gente fala assim, poxa, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Hoje eu estou assim, mas amanhã eu vou estar melhor. Então, essa é a fé. Eu não sei se a fé é bem isso, sabe? Eu acredito que hoje, assim, eu acreditar que amanhã vai ser melhor, eu acredito que seja um tipo de fé, porque eu não sei vocês, eu já joguei a toalha assim, falei, isso não vai dar certo, eu não vou tentar mais, para mim acabou, termina aqui. Eu já falei isso para mim. Muitas vezes até. Mas hoje eu falo, não, hoje não deu. Mas amanhã eu tento de novo. E por aí vai, gente. E é isso. Ok, disse. Ô, Adalberto, pode comentar, viu? Está aberto aí para você aí. Boa noite, diga Adson. Tudo em paz? Pois é, essas situações faz parte da nossa caminhada e tudo que foi colocado está no caminho. Mas ainda tem uma colocação que eu digo assim, que a fé é igual à casa. O alicerce é a fé. E os outros compartimentos estão a tolerância, a paciência e todos os processos. Mas ela é quem sustenta tudo. Então, mesmo com os desesperos que a gente tem... Fundação, né? Quando a gente tem esses desesperos todos, ela nos fortalece e diz, segue em frente, não desiste. E aí amanhã está melhor, e aí a gente vai usando a esperança, a gente vai usando a paciência, vai usando a tolerância. Um diz uma coisa que não agrada a gente, mas a gente diz, não, ele não sabe ainda o que eu sei. Então, eu vou em frente e vou tentar ajudar ele a buscar esse caminho. Então, a caminhada é assim. É difícil, que a gente sempre coloca essa palavra difícil. É tudo fácil, a gente não conseguiu ainda enxergar o verdadeiro caminho que o próprio Evangelho mostra para todos nós. Muita paz. Ok, Adalberto. Adson, se não tem mais ninguém para assim, fazer pergunta ou acrescentar, então eu quero que você fale a sua reflexão aí e faça a nossa prece final.
Se alguém quer falar, pronuncie. E já vamos terminar, está quase em cima do tempo, falta um pouquinho, mas falta 8 minutos. Gente, eu só quero falar uma coisa para vocês. Eu sou muito carnavalesca, para falar a verdade. Gosto de carnaval da escola de samba. Até foi falar. Esse ano eu tive, pelas reflexões, pensei mais um pouco, mas eu não vou falar que eu não gosto, não. Gente, mas vamos e venhamos. Tem tantas coisas pior do que o carnaval, gente. Mulher nua tem em qualquer lugar. Hoje mesmo aqui em São Paulo teve um funk que teve morte, mas esse não é por causa do carnaval, sempre tem. Então, gente, é assim, lógico que tem as coisas ruins, sim. Dizem que a porta lá do umbral se abre, essas coisas eu não sabia, para falar a verdade. Eu acredito que isso tem fundamento, mas eu vejo assim, é que nem você falou, Edson, quantas pessoas ali estão trabalhando, vendendo cerveja, vendendo um sanduíche. Tem a parte ruim, sim, que tudo na vida, nós não estamos aqui no planeta só de alegria, tudo tem a parte ruim, mas tem a parte boa também, gente. A gente tem que pensar nisso. Sabe, porque gosta de carnaval, porque o fim do... Gente, não é por aí, não. Tem pessoas que gostam e eu acho que não tem nada a ver com aquela loucura. Gente, eu só quero deixar bem claro. Carnaval de São Paulo é diferente do carnaval do Rio, da Bahia, essas coisas assim. Eu só quero deixar isso bem claro. Entendeu? Então eu vi esse ano, depois de muitos anos, eu vi o carnaval diferente. Eu não me entusiasmei tanto, mesmo porque eu estou eu estou me recuperando, né, de uma dengue. Então eu vi ele diferente, talvez seja até isso, que eu vi ele diferente. Mas eu não vejo assim essas coisas tão ruins que as pessoas veem, evangélico, espírito, eu não vejo assim. E quero não ver também, entendeu, gente? É só um desabafo. Não, disse, você está certa. O problema é as pessoas. A gente temos as religiões, mas nenhuma religião é ruim. Quando você fala no Criador, entendeu? Todas elas são boas. Agora, são as pessoas que estão dentro da religião que faz aquele tumulto, faz aquela coisa antiga, vive em uma religião em um tempo antigo, mas a religião, a gente tem um livre-arbítrio, né? Quem gosta de carnaval, vai no carnaval, brinca, procura um lugar que não seja muito tumultuado, entendeu? E eu acho assim que, eu mesmo no espírito que eu frequento, o presidente do centro, ele tem 2 filhas que é cantora, ele vai, a esposa dele também vai, mas ele procura os melhores lugares, ele não bebe, ele geralmente procura um lugar que não seja muito tumultuado, mas a vida é essa, como você estava falando aí, né? Muita gente está ali no carnaval para o seu sustento. A gente temos a vida, mas a vida para todo mundo é difícil. Tem a sustentabilidade que as pessoas têm que trabalhar para comer, entendeu? E é complicado, né? Muita gente, assim, entra em uma religião, toma uma lavagem mental e acha que tudo é aquilo. Não, aqui tem que ter a diversidade. Agora, a gente procurando o respeito, né? A fé, como a gente está falando, a esperança, a caridade, né? Ajudando sempre o outro que está precisando. É isso, eu acho que é isso mesmo, porque muita gente está na religião, mas faz muita confusão, entendeu? Não procura ler, não procura outras pessoas experientes mais na coisa, e aí entra em uma religião, toma aquela lavagem mental de alguns, mas não procura estudar. A religião, qualquer religião que você entra hoje em dia, você tem que estudar, não adianta não. Tem que pegar, estudar e ver aqueles conceitos, outros conceitos de outras pessoas, as palestras, né? A gente tem milhares de palestras aí para assistir, e pegando experiência, sempre acordando com uma melhor opção, um melhor conceito, e ser sempre uma pessoa melhor, né? Eu acredito assim. Mas, antigamente o pessoal tinha aquela, né, que é a festa do diabo, que é não sei o quê, mas não, quem faz o próprio inferno somos nós mesmos, em qualquer ocasião. Assim é a minha opinião, entendeu? A respeito de sua palestra, foi maravilhosa, entendeu? Sua reflexão foi boa.
em termos de esperança, fé e caridade. Muito obrigado. Então, se ninguém tem mais assim, outra opinião, pergunta, eu queria que você fizesse a prece final aí para a gente. Tá joia. Muito obrigado. Bom, vamos finalizar esse encontro entre nós e as nossas consciências. Agradecer a presença dos espíritos amigos que veem nessas oportunidades a condição de fazerem mais por nós. Obrigado, meu Deus, por querer, ainda de forma frágil, pusilânime, de querer melhorar. Ajuda-me nos momentos de dificuldade a não desistir. Ajuda-me a querer estudar. Ajuda-me a aceitar com mais tranquilidade aquilo que não posso mudar de forma imediata. Abençoa, Senhor, ao meu corpo, que muita vez prejudico com hábitos motivados por minha ignorância. E com a prece que o governador do planeta nos ensinou há 2000 anos atrás, vamos encerrar este encontro tão prazeroso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas à medida que saibamos perdoar aquele que nos ofende. E não nos deixeis, Pai, cair em novas tentações, mas livra-nos, sim, de todo o mal. Que assim seja.